E aí, pessoal, tudo bem? Da última vez que eu estive aqui a convite da Joyce do canal Cinemascope para falar um pouco dessas figuras que não são tão conhecidas no ambiente do cinema, seja na realização, seja na crítica, na literatura, sobre cinema e tudo mais, eu falei para vocês sobre Guilherme de Almeida, lembram-se? Que era um poeta modernista. Pois hoje eu vou falar de uma outra figura que também era um poeta modernista, esse sim muito mais conhecido num primeiro momento pela poesia, mas que também atuou no campo da crítica cinematográfica, não com tanta assiduidade quanto Guilherme de Almeida, mas com igual relevância. Eu estou falando de Mário de Andrade. Mário de Andrade também foi um dos expoentes do modernismo brasileiro. Ele sim ali, junto com Guilherme de Almeida, liderando o movimento que foi culminar com a Semana de Arte de 1922, e ele também era um cinéfilo e um crítico de cinema. Agora, a gente não pode esquecer que o cinema sempre foi uma arte muito ligada aos movimentos modernistas, não só no Brasil, mas também na Europa, principalmente na Europa. Eu arrisco dizer que se não fossem os movimentos modernistas na Europa, talvez o cinema não tivesse se desenvolvido para o cinema de arte, para o cinema experimental e tudo mais, conforme a gente conhece hoje em dia. Mas antes de eu falar do que o Mário escreveu, de fato, ou como ele atuou, é importante contextualizar. O Mário de Andrade ele começa a publicar suas primeiras críticas sobre cinema nessa revista aqui, ó, Claxon, que era o mensário modernista publicado aqui em São Paulo. Essa aqui é um facsímile da número 1, e a Claxon significa buzina, né? E a ideia mesmo era que o conteúdo da revista causasse barulho, fizesse barulho. Bom, então o Mário de Andrade era também um dos editores dessa revista aqui, a Claxon, como eu falei para vocês, né? Junto com Guilherme de Almeida, que criou o layout da capa e do comercial da Lacta aqui. Então vocês podem ver que já uma influência bastante moderna, meio futurista. Essa revista, a Claxon, ela tem uma questão curiosa. Além de publicar poemas da geração modernista, alguns textos críticos e tudo mais, ela tinha uma coluna fixa de cinema, justamente para discutir as novidades da época. Isso não era comum nas revistas modernistas da época, a não ser talvez pela revista Verde, que era publicada em Cataguases, e aí Cataguases tinha lá o nosso querido Humberto Mauro, então já tinha uma cena cinematográfica ali surgindo, mas para meados dos anos 20, a Verde também vai trazer algumas coisas sobre cinema e tudo. Mas as revistas modernistas, elas giravam mais em torno da estética e da literatura. A Claxon tinha essa coluna fixa, em que o Mário de Andrade publicava algumas resenhas e alguns textos críticos com pseudônimos. É muito interessante porque a grande parte desses textos da Claxon eram publicados com pseudônimos, né? Principalmente textos teóricos e críticos e tudo mais, justamente para manter esse espírito de coletividade, né? De ser um coletivo de modernistas, para se desvencilhar dessa questão da identidade, né? E romper um pouco com essa tradição. Essa coluna da revista Claxon trouxe ao longo de seus 9 números algumas críticas a respeito, sobretudo falando de Charles Chaplin, né, do Carlitos, falando de O Garoto, quando o Garoto estreou aqui no Brasil, porque a figura do Chaplin realmente era emblemática para essa geração modernista, né? Aquela imagem daquele ser desconectado da modernidade, desconectado do mundo das máquinas, do mundo dos carros, do mundo dos prédios, uma figura quase romântica, né? Um modernista romântico. Então essa figura era muito cara aí ao Mário de Andrade e aos modernistas, né? O Guilherme, lá na coluna Cinematógrafos, depois vai falar bastante dele também. Mas não só isso. Talvez pela primeira vez um periódico brasileiro, no começo dos anos 20, trouxe algumas reflexões a respeito do cinema como arte, em textos escritos pelo Mário de Andrade, não é? E ele até vai dizer, o cinema é uma arte por si só, quanto mais prescindir da palavra, melhor. Quando ele diz prescindir da palavra, ele está se referindo aos intertítulos, né? Porque o cinema ainda é mudo no começo dos anos 20, ele está se referindo aos intertítulos que entrecortavam a narrativa. E segundo ele, isso não poderia ocorrer. Então, já enaltecendo aí o cinema europeu, Murnau, por exemplo, conversando com o leitor sobre o status verdadeiro de arte autônoma, né? Cinema como arte autônoma. Então isso já é bem precoce dentro aí da historiografia do cinema brasileiro. Depois que a Claxon termina, ele vai continuar publicando algumas críticas esparsas no Jornal do Brasil e em outros periódicos fora da cidade de São Paulo, sempre muito criterioso. Então ele pega filmes assim já de mais apelo público, né? Como O Gato e o Canário, por exemplo, e vai esmiuçar o filme. Ele critica muito o filme fantasia, né, de Walt Disney, quando o filme é lançado aqui no Brasil. Ao contrário do Guilherme de Almeida, que fala muito bem do filme, ele já se sente um pouco aviltado
por esse filme que, na verdade, ele diz que pega a música clássica, que é tão bela, e transforma ela num mero pretexto para poder colocar um espetáculo visual em cima, não é? Bastante polêmico aí esse texto e bastante longo também. E ele vai falar bastante sobre o expressionismo, ele fala um pouco também sobre o Caligari lá atrás, né? Remonta a Caligari para poder criticar filmes que estavam sendo ali feitos no final dos anos 20, começo dos anos 30. Então, de fato, ele teve uma atuação bastante modesta, porém muito importante. Tão importante que o João Manuel dos Santos Cunha escreveu esse livro aqui, né, disponível aí amplamente, que se chama A Lição Aproveitada, Modernismo e Cinema em Mário de Andrade. Então é um estudo que ele faz a respeito da influência do cinema na escrita de Mário de Andrade, e não só na escrita poética, né, dos poemas dele e tudo mais, mas também desses textos em formato de crônicas, em formato de crítica cinematográfica mesmo. Não só isso, Paulo José da Silva Cunha, que é um outro estudioso aí de Mário de Andrade, compilou tudo que ele escreveu, não só na Claxon, com os pseudônimos, mas após a Claxon, num livro chamado Mário de Andrade no Cinema. É um livro pequeno, um livro fácil de ser encontrado, mas é um livro muito importante porque reúne pela primeira vez os escritos originais do Mário de Andrade, e é aí que nós ficamos sabendo que era ele quem assinava a coluna de cinema na revista Claxon, quando na verdade não se tinha notícia, porque eram todos assinados com iniciais que não eram as dele, salvo por um ou dois números que traz lá M.A. Esse é um pouco do perfil aí de Mário de Andrade, crítico de cinema. A gente não pode esquecer, como eu falei, que o cinema sempre teve ali no ideário modernista. Há outros exemplos disso, como por exemplo Alcântara Machado, que publica em 1924 o livro Patê Baby, que é um livro de viagens, um livro de crônicas que ele escreve pela Europa, quando viaja para a Europa, mas que até hoje é lembrado como um livro que tem uma estrutura narrativa cinematográfica, principalmente pela forma como ele coloca as imagens em forma de palavras e como ele decupa o filme, né? E Patê Baby, como vocês sabem, aí os cinéfilos mais astutos sabem que é um projetor antigo, daqueles dos anos 20 e tudo mais, né? Então a influência do cinema aí de novo. Esses são os modernistas encabeçados por Mário de Andrade aí, loucos por cinema e que fizeram a diferença na crítica cinematográfica brasileira. Até a próxima!